Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa aqui da TV USP de Bauru que mostra tudo o que acontece aqui no campus. Hoje vamos falar sobre o serviço de ouvidoria do Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No dia 16 de março foi comemorado o Dia do Ouvidor. O Centrinho da USP conta com o serviço de ouvidoria desde 1999, em cumprimento à Lei Estadual 10.294. A ouvidoria é um canal de comunicação por meio do qual o usuário expõe suas ansiedades, conflitos e insatisfações, para que assim os responsáveis pelo hospital analisem os problemas e encontrem a solução mais adequada. Para falar sobre ouvidoria, estamos aqui com a doutora Maria Irene Bachega, que é ouvidora do Centrinho. Doutora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui nos nossos estúdios. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade para a gente falar de um tema tão importante, que eu acredito ser muito importante para a comunidade. Então, doutor, o que é a ouvidoria? A ouvidoria é um canal de relacionamento onde a gente mantém o diálogo com o usuário, as diversas diretorias do hospital e também onde nós recebemos as denúncias, as sugestões, os elogios, para que a gente dê encaminhamentos e que o usuário tenha uma resposta. E quando a senhora fala usuário, é só o usuário externo na comunidade ou também os funcionários, o público interno também pode acionar a ouvidoria? Na verdade, no hospital, no Centrinho, nós recebemos tanto os usuários internos, que são os funcionários, como os usuários externos, que são os pacientes, que vêm até a instituição. Acredito que a grande maioria é de pacientes, né? É de paciente, porque hoje a ouvidoria ela é muito... A comunicação é muito forte, então todo mundo que tem um problema, ele acha que quem tem que resolver é a ouvidoria. E a gente faz essa orientação para o usuário que primeiro que ele tenha dúvida, ele vai procurar a chefia do setor para conversar, para não ficar uma coisa muito assim, tudo é ouvidoria, você está entendendo? Entendi, há uma orientação também, né? Uma orientação. Certo, quando é o caso de acionar a ouvidoria, como que é o passo a passo? Chegou uma reclamação lá para vocês, por exemplo, como que é o passo a passo daí por diante? Olha, quando a pessoa vai para a ouvidoria, ela tem vários meios que ela pode se comunicar com a ouvidoria, né? Por e-mail, por telefone, pessoalmente, só que assim, a gente prefere que a pessoa pode ser por e-mail, que até é uma forma da pessoa se expressar e escrever. Quando é por telefone, a gente pede para que ela também escreva, né? Porque aí ela começa a ter uma reflexão daquilo que ela está pedindo. E para nós isso é muito importante que nós atendemos sempre por escrito e assinado, porque isso é cidadania. Essas coisas de denúncia, que a pessoa denuncia e não assina, fica difícil. Então aí a partir disso a gente abre um procedimento dessa manifestação e faz os devidos encaminhamentos. Nós temos prazo para entrega, né? A gente sempre encaminha, o Centrinho, na verdade, como é um hospital especializado, ele é bem diferente das ouvidorias dos hospitais que tem por aí. Inclusive a nossa ouvidoria ela tem 18 anos, né? Então a gente já tem assim o know-how de como procedimento. A gente abre esse procedimento, encaminha para a chefia. Se está citado o funcionário ou algum problema que ocorreu, este funcionário ele tem que tomar ciência e ele vai responder por aquilo. Né? Então não é só assim, você encaminhar um procedimento, a chefia fala, não aconteceu. Não, a gente tem a obrigação de realmente ir a fundo para que a pessoa esclareça o que aconteceu. Aí chegando esse procedimento de novo na ouvidoria, aí o usuário tem uma resposta. Sempre ele vai ter uma resposta. Ou satisfatória para ele ou não satisfatória, porque todo mundo quando encaminha uma reclamação quer achar que vai levar vantagem. Ainda nós temos muito esse levar vantagem em tudo, né? Então eu sempre digo que na ouvidoria a gente não entrega, a pessoa me entrega um problema, eu entrego uma solução assim nova, né? E satisfatória só para ele. A gente tem que analisar bem para ter esses critérios para que não tenha problema, né? Tanto para a instituição como para o usuário. A gente sempre faz essa mediação de conflitos. E a senhora citou elogios também. Chegam bastante elogios para vocês? Eu falei até pouco de elogios, assim, porque eu acho que nós, os brasileiros, assim, a gente não costuma elogiar o que é bom, né? Então, às vezes, você tem um atendimento e fala, olha, eu gostei da sua matéria que você escreveu no jornal. Isso é tão importante, né? Eu gostei do seu atendimento e as pessoas não têm esse hábito
de fazer elogio. Nós recebemos sim elogios, mas assim, é bem pouco mediante assim, o que a estrutura oferece para o usuário. A gente sabe que, em termos de instituição pública, o Centrinho é uma instituição boa, né? Até eu queria ressaltar, porque às vezes a pessoa fala, mas por que tem uma ouvidoria numa instituição pública como o Centrinho? Isso é uma coisa assim de gestão, né? Então, o Centrinho, desde 99, tem uma ouvidoria, e na época que ninguém nem ouvia falar, né, em ouvidoria, e ele se propôs a ouvir o usuário. Porque o que acontece? Você ouvindo o usuário, você melhora a qualidade do atendimento. É um feedback importante. Né? Muito importante. O gestor que é inteligente mantém a ouvidoria. Quem não tem ouvidoria, o pessoal às vezes que não tem, a instituição que não tem, ela peca, porque é ali que é o canal para o gestor, onde ele vai saber tudo o que acontece. Mas também é uma lei, né? Uma lei determina que haja ouvidoria. A lei né? determina, só que assim, não tem uma fiscalização, né? Então eu acho que a fiscalização, na verdade, é do usuário. Então eu acho que o usuário ele tem que falar, tem ouvidoria? Aí é muito diferente, porque o pessoal às vezes põe saque. Coloca saque e coloca aquelas urninhas nas unidades e coloca para colocar sugestões, ninguém lê. Então, ouvidoria não é urninha de sugestões. Ouvidoria é você atender o usuário pessoalmente ou por e-mail, dar uma resposta e fazer com que ele assine o que ele está pedindo, porque você tem que dar uma resposta para alguém. É lógico que às vezes pode acontecer que às vezes o pessoal faz alguma denúncia e não se sente à vontade. Não é que a gente não vá verificar, nós vamos verificar, mas não tem para quem dar resposta, então fica uma coisa muito ruim, né? Então isso não é cidadania. E eu acredito que o anonimato é garantido também. Isso não vai resultar em uma represália para aquela pessoa que fez essa denúncia, essa reclamação, né, professor? A pessoa quando vai para uma ouvidoria, ela pode falar, olha, eu quero o meu nome preservado. Então a gente tem o sigilo. Né? Então mesmo, por exemplo, no nosso caso que tem a superintendência, se ela quiser saber quem é o paciente, ele me pediu o sigilo, eu não vou falar para ela, não vou falar. Eu acho que isso é o que me garante como profissional de ouvidoria, né? Então vocês estão lá para trabalhar, então é para o pessoal acionar vocês mesmos, né? Então eu acho que isso é importante e eu acho que todos os órgãos públicos deviam ter uma ouvidoria atuante. Qual que é o papel do ouvidor? Ser proativo. Ele não pode esperar na mesa se vai vir denúncia, se vai vir sugestões. Ele tem que circular. Por exemplo, eu circulo muito no hospital, porque aquilo que eu vejo, eu gravo, qual que é o objetivo da ouvidoria maior? É mudar alguns procedimentos, melhorar a qualidade. Então a gente circula justamente fazendo com esse elo e conversando. O meu contato é direto com os diretores, com os funcionários, então eu não tenho... O meu acesso é livre. O bom de ser ouvidor é esse, o acesso é livre. Nem sempre a gente é bem recebido, assim, porque as pessoas acham que a gente quer auditoria, quer vigilância, nada disso. A gente faz essas campanhas justamente para mostrar a importância dessa cidadania, dessas pessoas poderem procurar e saber os objetivos. Ok, doutora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a doutora Maria Irene Bachega, que é ouvidora do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o Centrinho. Doutora, a senhora falou no bloco anterior que a ouvidoria do Centrinho foi instituída em 1999. O que mais mudou de lá para cá? Olha, muitas coisas mudaram, entendeu? Às vezes as rotinas, né, hospitalares, que eram assim fixas, entendeu? Então, com a ajuda do usuário, porque veja bem, você ficar esperando numa portaria do hospital ser chamado, e não é chamado às vezes no horário certo, então, por exemplo, o horário certo das consultas, a alimentação, por que o paciente tem que dormir tipo 8 horas da noite? Por que o paciente tem que comer às 4 da tarde? Então, todas essas coisas a gente tem trabalhado e muito com os usuários e com as próprias diretorias, então, por que não servir um cafezinho? E essas são demandas que chegam por meio da ouvidoria, geralmente? São demandas que chegam por meio da ouvidoria. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas por que a minha rotina de internação demora tanto? Então a gente trabalha nesse sentido de minimizar esses efeitos para o usuário, né? Então são coisas que
Mudou muita coisa e a gente fez muitas campanhas. Então, uma das campanhas é assim, quando ele está com algum problema, a gente fala, vai lá, pergunta, fala com o médico, pergunta o nome, entendeu? Então, as pessoas têm que se identificar. Então, a gente trabalha nesse sentido. Explica para mim um pouquinho mais essa questão das campanhas, porque no próprio institucional de vocês falam, participam de campanhas, debates, reuniões, eventos. Explica para a gente como que é essa participação nesse tipo de evento. Olha, a gente trabalha nessas campanhas, tipo assim, campanhas educativas, tudo para o próprio funcionário. Nós fizemos uma campanha uma vez muito interessante, que foi do cigarro, na época que o pessoal podia fumar em qualquer ambiente público. E a gente fez uma campanha que resultou, muita gente parou de fumar. Quer dizer, isso é um benefício também para a instituição, quer dizer, é uma campanha educativa, né? Isso é de saúde pública, mas tem a ver com cidadania. E naquela época, a gente montou, um lugar específico para o pessoal fumar. Hoje já nem existe mais, hoje já tem uma lei, mas, quer dizer, nós estamos com 18 anos, então a gente evoluiu muita coisa. Por exemplo, outras campanhas que surgiram sobre como chegar até a instituição, como que ele podia divulgar o centrinho, o que ele precisava saber para informar, porque você tem que ter o usuário como seu parceiro, né? Então, às vezes, aquela pessoa que mais reclama, você chama para junto da ouvidoria para ele ser seu parceiro, o que ele pode mudar. Então, muitas vezes eu pego um usuário que ele reclama, eu falo, olha, você vai ser meu parceiro, então você vai ver o que você acha que precisa melhorar. Então, a partir do que ele fala, a gente pode lançar uma campanha, né? Então, a gente usa muito esses meios que facilita bastante para que ele tenha um bom atendimento, né? Nesse período todo, a senhora acha também que mudou um pouco o perfil do usuário? Ele está mais consciente dos seus direitos? Está mais reclamão no bom sentido? Olha, hoje todo usuário sabe que existe uma ouvidoria. Então, qualquer problema que ele tem, ele recorre, entendeu? Hoje o nosso usuário, por isso que eu sempre digo, a ouvidoria não tem mais volta, falar não vai existir mais, porque a pessoa sabe quais são os direitos. Então, né, com o avanço, né, com a lei do direito do consumidor, porque a gente também tem que seguir essas coisas. Então ele sabe, não é que ele é mais reclamão, ele sabe mais os direitos. Então, às vezes, a pessoa fala, minha cirurgia não saiu. Ele vai para a ouvidoria, mas aí eu pontuo o que está acontecendo, né? Então, nós temos vários casos que, assim, até às vezes são engraçados, às vezes porque como o hospital é um hospital, ele é cirurgia eletiva, o paciente tem que vir bem. Se ele não vier bem, ele vai voltar. Então, às vezes o pai não aceita, a mãe não aceitam, né? E como nós trabalhamos com pacientes mal formados, então a gente tem que também ter esse vínculo, por que está acontecendo? E um detalhe que eu sempre digo para todos, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque se tivesse acontecendo comigo, qual que seria a minha reação? Então a gente tem que ter muito tato para conversar. E nada que uma boa conversa, né, com diálogo e essa mediação de conflitos, né? Porque às vezes o profissional que está atendendo não dá uma devida atenção. Então, a gente tem esses problemas e a gente tem trabalhado, a gente conversa com o profissional. Muitas vezes eu faço a mediação de conflito do profissional da área médica com o paciente, ou da área de fono com o paciente, da área de enfermagem com o paciente. Eu acho que isso é importante. Doutora, hoje a equipe da ouvidoria é formada pela senhora e por mais quem? Na verdade, hoje eu tenho uma auxiliar administrativa que está comigo. A gente está revendo como que vai ficar a ouvidoria, assim, como que vai, porque na verdade a demanda, quando o usuário vai entendendo que é ouvidoria, a demanda vai crescendo. Então, a gente vai ampliar mais essa equipe. Mas, por enquanto, sou eu, ouvidora, e tenho uma auxiliar administrativa. Ok, doutora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a doutora Maria Irene Bachega, que é ouvidora do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho.
Doutora, o Centrinho sempre teve essa filosofia de humanizar. O papel da ouvidoria nesse sentido é bastante importante? É importante. Inclusive, eu sou presidente do grupo de humanização do Centrinho. Nós temos uma comissão que é atuante, com diversos funcionários de todas as unidades do hospital, e que a gente se reúne, eu levo para esse grupo, às vezes os casos que as pessoas, por exemplo, falaram de um atendimento que não ficou satisfatório. Então, o que o grupo pode trabalhar, né? Então, a gente está sempre fazendo o diagnóstico. E mesmo esse diagnóstico é feito pelo próprio grupo. As pessoas do grupo, de vez em quando, a gente marca, assim, que as pessoas ficam em certas unidades para observar. Então, às vezes, por exemplo, alguém que é da cozinha, eu coloco na enfermagem, só para dar uma olhada, assim, ela é o funcionário da cozinha, ela vai lá na enfermagem como membro da comissão de humanização, para ouvir, ou alguém da enfermagem no ambulatório, que você está entendendo? A gente diversifica essas pessoas para ver o que está acontecendo, fazendo de conta que elas são os pacientes nesse dia. Mas é o próprio grupo de humanização que detecta isso através do diagnóstico. Então, é um diagnóstico de situação, por exemplo, a gente deixa no ambulatório para ver como que é a coleta do exame, ou como que é o atendimento na saúde auditiva, entendeu? Isso é aleatório, mas a gente tem um know-how bom nisso porque volta muita coisa. Então, esse do grupo de humanização é muito importante porque a maioria das pessoas, elas reclamam muito, às vezes, do atendimento, né? Uma das coisas que acontece muito é o mau humor das pessoas. Então, se você está mal-humorado, quer dizer, o outro percebe que você está, né? O atendimento, a forma, né? Então, eu digo assim, que às vezes o problema está na forma como você diz a resposta. Eu, como ouvidor, eu falo, não dá para te atender, é diferente do profissional falar, não vou te atender, entendeu? Então, eu acho que isso é o jeito da pessoa se comunicar com o usuário. Então, a comunicação é tudo. A senhora falando tudo isso tem uma certa experiência para falar. A senhora foi uma das pioneiras na área de ouvidoria hospitalar do Brasil, né, professora? A gente foi, assim, a gente montou a ouvidoria, quando saiu a lei em 99, nós fomos o primeiro hospital a participar do curso de ouvidores em São Paulo, até na época foi pela Fundap, e a gente começou do nada, porque naquela época não tinha, então a gente teve que criar mecanismo para poder estar a ouvidoria que está hoje. Então, graças a Deus, eu acho que é um sucesso, assim, de atuação. É lógico que o pessoal fala, eu gostaria que a minha ouvidoria não tivesse caso para atender. Aí você não estaria falando, porque o importante da gente é estar divulgando que existe um lugar para as pessoas poderem se comunicar e ter suas sugestões resolvidas. E a senhora foi a primeira ouvidora hospitalar do Brasil? Fomos a primeira, assim, que a gente sabe que foi instalada no Brasil e tivemos vários convites, assim, para a gente passar a nossa experiência. E foi muito interessante, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que é importante a gente se sentir útil, né, e estar ajudando as outras pessoas também. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que cerca de 75% consideram a ouvidoria do Centrinho excelente. Isso mostra que vocês estão no caminho certo, né, doutora? Eu acredito que nós estamos no caminho certo, porque assim, a procura é grande, eu acho que também é uma coisa que chama credibilidade, né, porque o usuário, ele quer uma resposta. Nem sempre ele está esperando uma resposta positiva, mas ele tem alguém que dê ouvidos, né? E que responda para ele, né, essa necessidade, né? Então, eu acho que isso é importante. Para a gente finalizar, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas queria que a senhora ressaltasse quais os meios de acionar a ouvidoria do Centrinho. Se o paciente estiver assistindo, quais os meios que ele pode acionar vocês? Olha, na verdade, o paciente pode acionar a ouvidoria por telefone, né? O telefone para acionar é 14-3235-8064. E também é ouvidoria hrc@usp.br. E também pessoalmente. Pessoalmente a gente deixa o período da tarde das 13 às 16, porque não é hora marcada, mas se a gente deixar livre, a gente não consegue dar os encaminhamentos. Então, por isso que a ouvidoria tem esse horário estipulado para pessoalmente. Então, vocês estão de portas abertas para receber todas as demandas. Todos os usuários internos como os externos. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para que as pessoas saibam o que é cidadania. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Muito obrigado a vocês de terem me convidado para participar aqui. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.